Tomemos agora um exemplo de uma operação especulativa, pegando um gancho também em assuntos que já falamos no passado, recente agora, no vídeo anterior, mas também dando continuidade em cima do exemplo de curva de juros feito antes do uso da calculadora. Tá? Então, voltando ao exemplo anterior, chegamos a uma taxa de juros anual de 6,406% ao ano. Ou seja, essa é a expectativa do que será a remuneração da taxa DI acumulada de hoje até o vencimento do contrato, no nosso exemplo, 115 dias úteis. E aí, baseado nessa curva de juros que foi montada de acordo com o exemplo anterior e se chegou no que a gente chama de curva justa do DI, a gente poderia cotar um contrato de DI futuro numa operação especulativa da seguinte forma. Tá? Primeira delas, compro DI futuro a 6,20% ao ano. Lembrando que o justo de DI que você projetou é 6,406. E essa cotação poderia ser calculada da seguinte forma. Tá? Você tem um ativo em taxa DI e um passivo a 6,20% ao ano. Se a sua projeção se confirmar, se você fez uma projeção de curva de juros, se você montou uma curva de juros precisa, você vai ter um ativo que te rende 6,406% ao ano. E um passivo que vai te custar pré-fixado a 6,20%. Se a sua curva foi bem feita, você vai ter um ganho de 0,20 aproximadamente por cento ao ano. O seu risco está exatamente na sua montagem da curva de juros. Se a curva de juros ou o CDI no período acumulado for inferior a 6,20, nesse caso você passa a ter um prejuízo em vez de um ganho. Em contrapartida, também numa operação especulativa, você poderia cotar da seguinte forma. Vendo o DI futuro a 6,5% ao ano. E aí a gente pode entender da seguinte forma essa cotação. Você teria um ativo prefixado a 6,50 e um passivo na taxa DI acumulada. Seja ela qual for. Porém, se a sua projeção estiver correta, você vai ter um ativo a 6,5 e um passivo a 6,40. Você vai ganhar 0,10. O seu risco, novamente, está na projeção da curva de juros. Se porventura o DI acumulado for superior a 6,5, você passa a perder nessa operação especulativa. Por quê? Porque o seu ativo está pré-determinado a 6,5 e o CDI acumulado, esse é o variável. Esse é o que pode variar e que pode não confirmar a sua projeção de juros futuros. Como vimos no início dessa unidade, existem vários usos para os derivativos. E o derivativo de juros também. Você pode utilizar, né, um derivativo de juros para hedge, para proteção. A gente já falou um pouco disso usando como exemplo o fundo de investimento, mas agora a gente passa a detalhar de uma forma mais clara isso aqui. Né? Então vamos lá. Para uma operação de proteção. Né? Para você realizar uma operação de proteção, uma operação de hedge, é importante, é necessário que você tenha um risco anterior. Né? Como a gente está falando de futuro de juros, esse risco anterior tem que estar de alguma forma relacionado à taxa de juros local, ou seja, o DI acumulado. Podemos citar uma empresa que embutiu nas suas vendas a prazo uma taxa de juros de 10% ao ano. Comparado com os níveis de juros de hoje, embutir uma taxa de 10% ao ano é bastante razoável. Né? Ok? O prazo médio das vendas dessa empresa é de 115 dias úteis, coincidentemente, certo? 115 dias úteis de prazo médio. Ou seja, ela tem um ativo em taxas pré-fixadas a 10% ao ano, embutido na venda a prazo que ela faz. Nesse caso, o risco dessa empresa seria o CDI subir tanto que o CDI fique superior a 10% ao ano. Então, consequentemente, esse juro que ela embutiu na venda a prazo não cobriria o custo financeiro das suas operações. Certo? Esse é o risco que ela tem. Então, dando continuidade,
né, a empresa tem um ativo prefixado a 10% ao ano e um passivo ao custo de financiamento. Ela precisa financiar essa dívida dela de alguma forma. E geralmente esse financiamento é muito comum as empresas financiarem indexadas ao CDI. Enquanto a taxa de juros, o CDI, vinha caindo, que é o cenário Brasil que a gente viu nos meses recentes agora, né, a empresa não precisava fazer nada. Por quê? Porque o ativo embutido, a taxa de 10% embutida é uma taxa bastante interessante e a taxa de CDI vem caindo, então ela está com uma margem de lucro garantida nesse juro que ela embutiu. Só que chega uma hora que a taxa de juros tende a parar a cair. Fala assim, puxa, você acha que a taxa de juros brasileira vai cair a 3% ao ano? É muito pouco provável, né? Então, nesse momento que a empresa acredita que a taxa de juros brasileira vai parar de cair, é a hora que eventualmente ela pode travar, fazer uma operação travando o ganho financeiro dessa operação, né? E aí o que ela faz, né? Ela vê no mercado e vê que existem compradores de DI futuro de prazo 115 dias úteis a 130, a 6,30% ao ano. E vendedores a 6,80, a 6,60, desculpe. Tudo bem. Então ela fala o seguinte, se ela comprar o DI a 6,60, ela trava um resultado financeiro. Por quê? Porque ela passa a ter uma taxa de juros embutida no seu ativo de 10% ao ano na venda a prazo e uma taxa prefixada de 6,60 no passivo, tá certo? Aonde ela compra o DI futuro a 6,60. Então ela passa a ter a seguinte situação. Nas operações de venda a prazo, um ativo prefixado a 10% e um passivo em CDI por conta do financiamento que ela tem. Quando ela compra DI futuro a 6,60 do mercado, ela passa a ter um ativo indexado à taxa DI e um passivo a uma taxa prefixada de 6,60. DI com DI se anula, ela tem um ganho, ela trava um ganho de 3,40% ao ano. É a diferença do ativo a 10% com o passivo a 6,60% que ela conseguiu travar, que a empresa conseguiu fazer. Esse é um exemplo de uma operação de hedge, é um exemplo de uso do contrato de DI futuro negociado na B3 para hedge, para travar. Serve para fundos de investimento, serve para empresas que embutem taxa de juros na sua venda a prazo também, certo? Com isso, a gente conclui esta segunda unidade, tá? Então, relembrando, tópicos que foram abordados, né? Características operacionais dos contratos negociados, parte de garantias, tipos de garantias, garantias financeiras, a margem e garantias financeiras do ajuste diário, certo? Características específicas dos contratos de juros futuros, tá? Procedimentos na cotação e precificação dos contratos de juros futuros, montagem de uma curva de juros, porque essa curva é que vai determinar você negociar o preço de negociação dos contratos de DI futuro. E dois exemplos de operação, uma operação especulativa com juros futuros e uma operação de hedge com juros futuros. Com isso a gente conclui e amarra essa segunda unidade. Na terceira unidade a gente vai tratar continua tratando de contratos futuros, mas aí agora a gente também vai falar um pouco de contratos futuros cambiais, né? Futuros de dólar. E aí a gente tem alguns exemplos e alguns outros conceitos importantes a explorar antes de chegar especificamente nas características do contrato.